Tá bom, beleza. Sejam bem-vindos à segunda temporada de podcasts do Programa de Inovação em Finanças Natura &Co. Se esse é seu primeiro contato com o programa, entra lá no nosso primeiro episódio do Spotify para saber mais. Eu sou a Audrey, coordenadora de Inovação e Processos da CSC, e esse programa é destinado a você, que assim como nós, deseja estar preparado para este momento de transformação. Para começar nossa segunda temporada, estamos com o Daniel Gonçalves, da CIA Makers, Escola de Inovação, nosso parceiro desde o começo do programa. Inclusive, tem vídeo do Maker Felipe no nosso canal do YouTube, Mecanismos Psicológicos de uma Mentalidade Inovadora. Mas hoje está aqui o consultor de inovação em Maker, Daniel Gonçalves. Fique à vontade para se apresentar, Daniel. Olá a todos. Muito boa tarde para vocês. Como a Audrey já comentou, eu sou o Daniel Gonçalves, vou estar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, apresentar aí algumas experiências, contar alguns casos. Eu tenho um histórico desenvolvido em empresas de consultoria e também em startups de tecnologia. E ao longo dessa jornada, lidei com empresas desde grande porte até pequeno porte, startups, empresas em crescimento, e isso me deu uma visão bastante abrangente aí sobre diferentes momentos e estratégias, lá sobre UX, a experiência do usuário. Legal, Daniel, muito bom ter você aqui com a gente. Bom, hoje vamos falar de UX e o melhor da experiência. Mas vamos começar pelo básico. Afinal, tá tão em alta esse tema, né? Mas afinal, o que é o UX? Bom, e o UX, a experiência do usuário, envolve todos os pontos de interface, todas as interações que os consumidores e as pessoas em geral têm com uma determinada marca e com um determinado produto. Está tão em alta porque as empresas estão cada vez mais percebendo o quão importante sair apenas aquilo que é, a interação transacional, a compra, a venda de um produto, e muito mais criar, de fato, uma relação com os seus consumidores, entendendo de uma forma mais aprofundada quem eles são, o que eles pensam, quais são as suas necessidades, seus anseios, os seus desejos, e, claro, conseguir transformar todos esses aprendizados em insights e informações depois que ajudam o negócio a crescer, ser mais competitivo e criar produtos cada vez mais adequados, direcionados para os seus públicos-alvos. É por isso que hoje a gente está falando tanto disso, as empresas estão cada vez mais começando a pesquisar, começando a investir verdadeiramente dentro desse tema, para ganhar esse expertise e conseguir transformá-lo não apenas em informação, como eu comentei, mas de fato em insights acionáveis, materializar isso no seu dia a dia de negócio. Bacana. Acho que esse é um ponto bastante importante. Hoje, uma das grandes questões que eu tenho visto dentro das empresas é que, pela velocidade, o avanço da tecnologia, muito daquilo que a gente falava antes, sobre vantagens competitivas, eu tenho uma patente, eu tenho determinadas inovações, isso tudo, na verdade, está perdendo mais espaço, essas vantagens elas estão se erodindo, estão se desgastando mais rápido, por conta do ritmo acelerado da inovação, a evolução tecnológica, o acesso quase onipresente de um smartphone, de um ponto em que você pode consultar rapidamente informações, seja num blog, seja em redes sociais. E aí o que acontece? A gente chega numa situação que, para as empresas, começa a fazer pouca diferença em determinados momentos você conseguir inovar numa pequena característica do seu produto. Se você, de fato, não conseguir cultivar uma relação mais próxima, desenvolver uma atividade mais direta com os seus públicos, entendendo quem eles são, quais são os seus hábitos e preferências, e cultivando a preferência, cultivando o top of mind junto a eles. Consumidores, cada vez mais, além de uma experiência transacional, ter um produto, eles estão realmente buscando propósitos, estão buscando relacionamentos duradouros com as marcas e cada vez mais se identificando com as causas, com a razão de ser de uma companhia. E tudo isso, o UX, nos ajuda a, interpretar, analisar de uma forma mais estruturada e, dois, prover ferramentas, métodos que permitem operacionalizar, transformar tudo isso, como eu falei, em insights, em acionáveis, transformar isso em ações concretas para a companhia. Hoje o que eu falo é que o UX ele tem dois grandes pilares. A gente tem um pilar de UX, que é a parte estratégica, a gente está falando muito daquilo que é o
projeto, né, da experiência, você entender que tipo de experiência você quer entregar para os seus usuários, e tem também o pilar, que é o pilar prático, o pilar operacional, que são as ferramentas para, de fato, você materializar e entregar essa experiência para as pessoas, né, no dia a dia. Então, se na camada estratégica você tem um elemento muito forte de UX Research, né, pesquisa, de quem são os seus usuários, quais são as suas necessidades, quais são as suas jornadas, desde comprar até usar os seus produtos. Do outro lado, quando você vai para a parte de operação de UX, você está falando da criação de protótipos, você está falando, de fato, de materializar essa jornada, seja num aplicativo, seja num novo produto, num novo serviço, e claramente está buscando aprendizados, buscando feedback do mercado para iterar esse material e conseguir criar cada vez mais versões adequadas, versões customizadas para as necessidades das pessoas, né? Cada vez mais o público ele sai daquela questão de ter apenas um produto para ter de fato um símbolo, né? Algo que o ajuda a realizar as suas vontades, como eu falei mais cedo, né? Algo que de fato a pessoa consegue se associar, né? É quando a gente sai daquele ambiente meramente transacional e prático e a gente vai para uma camada de conexão muito mais profunda com as pessoas, que é evocar de fato um sentimento, de fato é uma emoção de conseguir pertencer, ter ou usar determinadas mercadorias, determinadas marcas. Muito legal, obrigada. Eu acho que deu para, além de entender o que é o UX, né, como isso tem ganhado relevância, o porquê, eu acho que esse contexto que você deu foi muito interessante. Mas eu fiquei me perguntando aqui, quem está ouvindo a gente pode estar se perguntando, faz sentido falar de UX para finanças? Uma excelente pergunta, Audrey, e eu posso dizer para as pessoas que estiverem nos vendo e ouvindo que sim, eu acho que faz todo sentido, na verdade, falar de UX para as pessoas de finanças, porque o que acontece? Se a gente for olhar para esses dois pilares que eu comentei mais cedo, tanto a parte estratégica do UX quanto a parte operacional, né, a gente vai perceber o seguinte, o time de finanças, ele tem em suas mãos uma série de informações super críticas, super relevantes para o funcionamento da companhia. Sejam detalhes financeiros referentes a orçamentos, gatilhos de investimento, relatórios para investidores e assim por diante. E aí, quando a gente vai para essa constatação, a gente começa a perceber o seguinte, né, que tem uma oportunidade muito interessante, que é o olhar para o funcionamento da área de finanças com essa ótica de UX e começar a pensar o seguinte, olha, quem são, né, os meus públicos, quem são as minhas personas que consomem, que buscam as informações geradas pela área de finanças? Quais são as necessidades que essas pessoas têm, o que elas precisam receber de informação e de que maneira eu consigo fazer isso para que a informação ela chegue, né, da maneira mais rápida, mais adequada e mais didática quanto possível. Né? Eu acho que na vivência, né, da minha experiência em consultorias, etc., uma das grandes questões que eu tive várias vezes foi: será que eu estou interpretando os relatórios financeiros da companhia da forma correta? Será que, de fato, aqueles números, a interpretação que eu tive sobre determinadas informações está fazendo sentido? E aí, quando a gente pensa também no papel do time de finanças, a gente vê que tem uma questão bastante importante de mencionar, que o time de finanças pode ser chamado e pode participar também dessa reflexão, né? A partir do momento que ele constata que o modo como ele apresenta esses dados, apresenta esses relatórios, gráficos, etc., né, muda possivelmente o impacto, inclusive emocional, que essa informação tem para as pessoas que estão consumindo ali os dados, consumindo ali os relatórios. E aí é aquele chamado, né, vestir o chapéu de UX e começar a pensar assim, poxa vida, como é que eu posso melhorar esse relatório, como é que eu posso melhorar essa informação de orçamento para que os meus públicos-alvo, né, consigam rapidamente receber melhor essa informação e consigam rapidamente entender melhor o que ela significa e tomar decisões a partir disso, tá? Isso só falando do pilar estratégico. Quando a gente vai para o pilar operacional, né, a gente começa a pensar o seguinte, o time de finanças, por essa ótica, também pode e deve meter a mão na massa, não só para pensar maneiras de disponibilizar melhor, mais rápido, de uma maneira mais intuitiva essas informações, mas também fazer protótipos, testar, chamar, conversar com as outras áreas e também com stakeholders de fora, para avaliar qual que é a melhor maneira de conseguir passar e ser compreendido, né, em termos de números, em termos de dados. Então, acho que tem tudo a ver.
Eu acho que o UX não é só um assunto relevante quando a gente fala de público consumidor, né, a pessoa que vai comprar o produto na outra ponta, mas faz todo sentido quando a gente olha para dentro do universo da própria companhia e enxerga também essas relações de informações, esses processos internos de uma área para outra. Você trouxe um aspecto muito interessante que, por ser finanças, né, a gente foca muito números. Você trouxe aí na sua fala um aspecto bem interessante que é a experiência emocional, né, da pessoa que recebe a informação financeira. Eu achei muito legal, assim, essa abordagem que não é óbvia, né, pra gente, quando a gente fala em finanças, primeiro vem os números, né? Exato. E eu acho que uma questão importante é o seguinte, né? Os números, claro, eles são o que são, é uma realidade objetiva que a gente está falando ali, mas existe um outro elemento, Audrey, que é a narrativa. O modo como a gente conta essa história financeira, o modo como a gente apresenta essas informações para as pessoas e deixa o impacto, deixa as mensagens mais importantes, né, para cada um desses públicos, faz toda a diferença. Né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de conseguir olhar um relatório financeiro daqueles super densos, cheios de números, evolução percentual, detalhes, né, a quebra do orçamento, etc. E aí vem a questão importante de que as pessoas de finanças também são contadoras de história. Ela vai contar a história financeira da companhia, é verdade, mas como ela constrói essa narrativa? Quais são os pontos mais importantes que ela tem que chamar a atenção do público que está assistindo, que está consumindo aquela informação? Né? Eu acho que o time de finanças, às vezes, fica muito preso, né, dentro do relatório, da apuração dos números, e às vezes esquece que também tem esse papel de contar a história, de construir a narrativa do que aqueles números significam para as pessoas, facilitando a tomada de decisão, porque assim, mais do que produzir um relatório, o time de finanças tem um papel crítico, vital para o funcionamento dos negócios, que é prover subsídios para uma boa tomada de decisão, seja com relação ao investimento, seja com relação à evolução de indicadores financeiros críticos para a operação e etc. E aí vem também essa questão de vestir o chapéu de UX designer, né, de projetar essas experiências e construir uma narrativa que é mais interessante, é mais fácil, é mais fluida para todos os seus públicos. Excelente, excelente. Bom, e pensando em gestão de times, né? Também teria alguma indicação, alguma aplicação? Como você vê isso? Bom, falando de times, eu acho que, da mesma forma que eu comentei para a parte de finanças, o UX faz todo sentido, tem uma grande aderência, uma grande relevância para os tempos atuais. A gente está falando muito da necessidade de times praticar, né, uma gestão ágil, uma gestão flexível que rapidamente entende e se adapta ao contexto do negócio, ao momento que a empresa está vivendo. E é impossível você conseguir fazer uma gestão tão dinâmica e tão eficiente se você também não tirar ali a temperatura, né, tiver uma boa leitura de quem é o seu time, né, quem são aquelas pessoas que compõem a sua equipe, e você pensar em maneiras de não só trabalhar o aspecto prático, objetivo, direto dessas tarefas, dessas atividades que têm que ser feitas, mas também um aspecto emocional, né, que a gente tem que incutir e a gente tem que dar de subsídio para que as pessoas se sintam bem, se sintam amparadas, porque eu acho que esse é um ponto fundamental no ambiente que nós estamos, ainda mais nesse contexto de 2020 que nós estamos vivendo, então que as pessoas se sintam amparadas Com e que as certeza. pessoas, eu acho que é fundamental, a gente está vivendo um ano super diferente, né? O mundo está de Sim, pernas para o ar, e eu acho que atípico. exatamente, dentro dessa questão atípica, eu acho que o novo normal é não apenas olhar para a tarefa prática que tem que ser feita, mas também como está o aspecto emocional das pessoas que compõem a sua equipe. Quais são as necessidades, quais são os desejos, os anseios dessas pessoas, como é que você pode construir pontes para esse time, conversar melhor com eles, colocar a informação de um jeito que é mais fácil das pessoas entenderem e não apenas fazer, né, aquele batidão, aquela reunião de resultados, mas também criar mecanismos de descompressão que deixem as pessoas energizadas, que deem um senso de propósito em relação às atividades que as pessoas estão fazendo e que elas se sintam, né, como eu falei, não apenas amparadas, mas que elas se sintam respeitadas e empoderadas para tomar decisões e para avançar com autonomia dentro dos temas que são de suas respectivas competências.
Eu acho que aí o UX nos fala muito de pensar, né, de fazer essa pesquisa com os usuários. Nesse caso, seria fazer a sua pesquisa de entendimento dos seus liderados e a pensar em ferramentas que constroem não apenas a gestão dos resultados, dos números e dos projetos, mas também considera o elemento emocional, nem que seja numa pergunta. E aí, como é que você está? Você está bem? Está tudo certo? Você precisa de alguma ajuda? Isso faz toda a diferença para as pessoas e a gente consegue, sim, aplicar cada vez mais UX na gestão de times. Excelente, Daniel. Muito boas dicas, perspectivas. Acho que está todo mundo aí que está ouvindo pensando em como aplicar aí UX no seu cenário, seja em liderança ou até mesmo nos seus resultados financeiros para contar uma história ainda mais engajadora, né? Seja para os investidores ou para as pessoas, enfim, para os gestores. Muito obrigada por sua participação. É sempre muito rico e inspirador ter a CA Makers por perto. E você que está aí assistindo a gente, fica ligado que essa temporada só está começando.